Olá, meus queridos Bigs. Estão prontos para mais um vídeo? Rachel e Ellie vivem um dilema futurista. A conveniência da maternidade artificial versus a pureza da natureza. Uma história intensa que desafia a forma como vemos a tecnologia e as relações humanas. Vamos nessa. Num futuro não tão distante, na vibrante Nova York, Rachel e Ellie parecem ter tudo na vida. Rachel, com seu desejo profundo por um filho, vive entre sonhos e a realidade de uma casa equipada com as últimas inovações. Inteligência artificial avançada e até mesmo torradas feitas por uma impressora 3D. Enquanto Rachel se despede de Ellie e segue para mais um dia de trabalho, Ellie, um botânico apaixonado e defensor fervoroso da vida orgânica, permanece em casa. Sua estufa, um santuário de verdor verdadeiro e terra genuína, é o último reduto de autenticidade em um mundo que valoriza o sintético. Para ele, o prazer está na textura do solo solto, filtrando entre seus dedos, enquanto alimenta o sonho de um dia ver o mundo reabrir suas portas ao natural. No trabalho, Rachel apresenta sobre Helena, a assistência interativa que promete revolucionar o lar moderno, oferecendo conforto sem precedentes. No entanto, ela revela aos colegas que o avanço não para por aí. Novos programas que podem substituir funções humanas essenciais estão a apenas 2 meses de distância. Seu desempenho impressiona, e logo o chefe a chama, oferecendo uma promoção com uma condição peculiar. A utilização de uma cápsula uterina artificial para gestar seu tão sonhado filho, sem a necessidade de uma licença maternidade, com todos os custos cobertos pela empresa. Perturbada, porém intrigada, Rachel recebe uma ligação da clínica, informando sobre a disponibilidade da cápsula. Ela decide refletir sobre esta possibilidade de maternidade futurista na praia, que na verdade é uma simulação cibernética criada para relaxamento e meditação em sua própria casa. Enquanto isso, ele confronta a realidade da desconexão da juventude com a natureza, ministrando uma palestra para estudantes que reagem com horror e espanto ao verem árvores de verdade. O choque cultural é palpável quando oferece um figo fresco para ser provado. Os alunos hesitam, vendo o gesto quase como uma loucura. Somente um jovem audaz aceita o desafio, experimentando o fruto com a coragem de um explorador em território desconhecido. Ao confidenciar a uma amiga sobre seus planos de maternidade artificial, Rachel revela que Ellie ainda está no escuro quanto a seus planos, deixando um futuro de possibilidades e desafios pela frente. Ele sempre teve a esperança de que tudo ocorresse de maneira espontânea. E agora Rachel precisava achar um jeito de persuadir Ellie a aceitar a cápsula para que ela não tivesse que pausar sua trajetória profissional. Em uma sessão intensa com sua psicanalista interativa, Rachel pondera bastante e opta por revelar seu plano a Ellie apenas após firmar o acordo com a clínica. Conforme a política desse local, todas as mulheres têm garantido o direito à maternidade sem abrir mão dos prazeres cotidianos. A gestação via cápsula possibilita que elas sigam com suas rotinas de trabalho, esportes e lazer, ao mesmo tempo que assegura o desenvolvimento saudável do bebê e um acompanhamento meticuloso. Na clínica, durante uma palestra ministrada pelo criador do projeto Pegasus, Rachel se aprofunda nos detalhes sobre o centro. Ela observa de perto uma cápsula de demonstração onde um feto já se desenvolve. Linda Vec, a gestora do local, detalha todas as funcionalidades durante a gestação, como um aplicativo que oferece músicas, filmes e podcasts em variados idiomas para o feto, além de uma seleção diversificada de sabores, visando prevenir a seletividade alimentar no futuro. Essa abordagem visa introduzir o bebê a diferentes alimentos desde cedo. Após o tour, Rachel efetua um pagamento para garantir a cápsula que cuidará de seu filho. Logo depois, Ellie é notificado pelo banco sobre o valor considerável da transação, e isso força Rachel a juntar coragem para explicar seus planos. Contrariado por não ter sido consultado antes, Ellie se mostra insatisfeito, mas tenta manter a harmonia e concorda em visitar Alice e Ben, um casal amigo que já fez uso do serviço da cápsula diversas vezes e espera mais um filho. No entanto, a conversa com os amigos, que já são veteranos nessa experiência, não altera a opinião de Ellie, que ridiculariza a ideia de armazenar um filho em um ovo de plástico. Após ouvir os sonhos de sua esposa sobre avançar na carreira e preservar a forma física, Ellie decide dar uma chance e conversar com a psicanalista interativa. Porém, a situação parece-lhe absurdamente ridícula, e ele acaba fugindo do consultório, desesperado para escapar da visão do imenso olho artificial embutido na parede decorada com flores. Após várias tentativas frustradas de convencer Rachel a desistir da ideia, ele finalmente cede. À noite, ele admite para Rachel que aceita a ideia da cápsula, se isso realmente contribuir para a felicidade deles. Na manhã seguinte, o casal visita novamente o centro de útero, onde Linda lhes oferece a oportunidade de escolher o gênero do futuro bebê. Há um consenso. Eles optam por deixar as forças da natureza ditarem essa decisão. Com isso, assinam o contrato. De repente, uma imensa tela se acende diante deles, revelando em tempo real todo o processo de concepção.
assistem fascinados à frenética corrida pela fertilização e, momentos depois, recebem a notícia: seu embrião está pronto. Agora, tem a chance de ver e cumprimentar esse novo ser, uma experiência que, apesar de alegre, deixa o casal com uma estranha sensação de deslocamento. Animados, eles decidem compartilhar a novidade com os futuros avós de Rachel. O avô, transbordando de felicidade, sugere que Ellie dê um novo rumo à sua vida, arranjar um emprego formal, deixar de lado seu amor pelas plantas e vender a antiga casa de campo. Mas Ellie não concorda. Ele vê naquela casa, à beira-mar, a única oportunidade de manter uma conexão verdadeira com a natureza e com a vida. Nos dias que se seguem, enquanto Rachel acompanha ansiosa o desenvolvimento do embrião pelo aplicativo, Ellie se dedica às suas plantas na estufa. Para ele, toda essa tecnologia envolvida no processo de gestação parece algo muito artificial, e ele fica perplexo quando Rachel, preocupada com a gravidez, evita momentos de intimidade. Isso gera uma tensão entre o casal, e Rachel espera que a situação melhore quando finalmente puderem ouvir o coração do bebê pulsando. Rachel visita a cápsula no centro médico com frequência, observando outros bebês chegando ao mundo, seu coração aquecido pela emoção e expectativa. Ela sonha acordada com o momento de sua maternidade, mas em uma sessão, a psicanalista a adverte, através de um olho digital, que sonhar é uma técnica diagnóstica obsoleta e sem lugar no mundo contemporâneo. Quando finalmente ouvem os batimentos cardíacos do bebê dentro da cápsula, o momento marca uma mudança significativa para o casal. São autorizados a espiar o pequenino através de uma janela especial, e são informados de que em breve poderão levar o embrião para casa para iniciar o período de gestação doméstica. Os preparativos para receber a nova vida começam a todo vapor. Rachel organiza um quarto de bebê, seguindo as últimas tendências de decoração infantil. Ellie, querendo contribuir, leva para casa uma oliveira verdadeira, mas Rachel acha a ideia imprópria, gerando mais um desentendimento. Rachel, implorando por um retorno ao tradicional, pede que Ellie considere vender a casa de campo como seu pai sugeriu. No entanto, Ellie se mantém firme na decisão de criar seu filho em contato direto com a natureza. Durante uma visita à piscina, Rachel se aproxima de uma jovem grávida, tocando sua barriga por um breve momento, maravilhada com a sensação que aquilo lhe provoca. A jovem, por sua vez, revela que inveja a sorte de Rachel, lamentando que os serviços do centro médico fossem inacessíveis para ela, e sonhando que talvez para o próximo filho ela possa ter a mesma oportunidade. De volta ao lar, Ellie observa a cápsula que Rachel trouxe do centro, um símbolo da nova vida que logo eles estarão nutrindo. No começo, a ideia é um pouco assustadora para eles, mas aos poucos começam a se adaptar à nova realidade de não estarem mais sozinhos em casa. A chegada do ovo transforma-se em um verdadeiro desafio para Ellie e Rachel. Ellie, preocupado, questiona se serão capazes de cuidar adequadamente do bebê, gerando as primeiras tensões entre o casal sobre a responsabilidade de cuidar da cápsula e manter um cronograma de alimentação rigoroso. Rachel, por sua vez, decide se organizar melhor e, junto com Ellie, visita a escola que planejam para seu futuro filho. Lá, uma palestrante chamada Linda Vec apresenta uma metodologia de ensino inovadora, onde a inteligência artificial cuida de tudo. Sem sujeira de tinta, sem desenhos borrados, as crianças apenas assistem e dão suas opiniões. No evento, conhecem pais cujo filho, também concebido por uma cápsula, não tem sonhos. Linda tranquiliza a todos, minimizando isso como um efeito colateral sem grande impacto no desenvolvimento humano. Enquanto Rachel mantém sua rotina de trabalho, Ellie dedica-se integralmente ao cuidado com o ovo, encarregado de alimentá-lo e seguir o cronograma de desenvolvimento, além de colocar sons de baleias para enriquecer a experiência do bebê. Ele passa horas observando a criança através do visor, contente por ter aceitado participar do experimento. Ele decide investir ainda mais tempo com o futuro filho, comprando um suporte especial para a cápsula, semelhante a um sling, permitindo que ele mantenha o ovo sempre por perto. Ele lê histórias para a cápsula, faz as tarefas de casa e até leva o ovo para a estufa onde trabalha. Ele também leva a cápsula a playgrounds para socialização precoce e dá palestras para estudantes, buscando inspirar tanto neles quanto em seu filho uma paixão pela natureza. Porém, os superiores de Ellie não veem com bons olhos sua dedicação. Eles planejam substituir as plantas reais por hologramas no jardim devido ao alto custo de manutenção, o que desanima Ellie. O excesso de sentimentalismo dele começa a preocupar Rachel, que sugere que talvez devessem devolver a cápsula até o nascimento do bebê. Ela teme que as constantes aventuras ao ar livre possam danificar o ovo e estranha o fato de Ellie nunca se separar dele. Durante a noite, Rachel é atormentada por sonhos nos quais se vê grávida de verdade, o que a faz questionar por que não desenvolveu o mesmo vínculo emocional com a cápsula que Ellie. Rachel convence seu marido a acompanhá-la numa consulta com a psicanalista. Lá, ela expressa sua ansiedade em relação ao olho, e uma inteligência artificial sugere que ela passe o máximo de tempo possível com seu bebê.
Seguindo essa orientação, Rachel adota o uso de um ovo que simula uma gravidez, embora essa prática pareça anacrônica em um ambiente urbano e tecnológico. No trabalho, enfrenta um pedido explícito para não repetir o gesto e é orientada a guardar a cápsula em um local específico, para evitar situações embaraçosas. Permanecendo até mais tarde no escritório, Rachel corre para um workshop sobre paternidade, usando o ovo adaptado como uma simples mochila. Ao fim do evento, a despedida da criança é necessária, pois o contrato estabelece que o ovo deve permanecer no centro médico pelo tempo restante. Esse afastamento joga Ellie em uma profunda depressão, e Rachel experimenta uma transformação marcante. Um instinto maternal até então adormecido aflora intensamente. Ela até resgata uma oliveira do berçário, acreditando que purificará o ar para o bebê. Embora sua gravidez seja artificial, a dedicação de Rachel à maternidade afeta sua produtividade no trabalho, o que não passa despercebido pelos seus chefes. No entanto, pouco lhe importa. Conforme o parto se aproxima, ela passa seus momentos livres na clínica, observando o ovo. Ele tenta convencer Linda, a administradora, a permitir que levem a cápsula para casa, mas sem sucesso. Linda ressalta que o equipamento, propriedade da empresa, é demasiadamente valioso para ser exposto a riscos. Apesar dos contratempos, Linda oferece ao casal uma cápsula dos sonhos, uma inovação que promete influenciar os sonhos do bebê com base em conteúdos pré-selecionados. Ignorando a proibição, Ellie age por conta própria, recuperando o ovo do centro médico. Em casa, Rachel dedica-se à cápsula, embora a pressão desencadeie uma sequência de sonhos perturbadores onde ela escolhe uma criança em uma loja. A situação torna-se insustentável, e ela desperta Ellie, implorando para que preparem as malas. Ela propõe que fujam para sua casa de campo, um refúgio distante da realidade opressora da cidade. Ellie tenta um acordo com Linda para que enviem uma enfermeira que os auxilie no nascimento, mas todos os esforços são inúteis. Linda exige a imediata devolução da cápsula. Decididos, eles abandonam a cidade, enfrentando uma jornada extensa de ônibus e balsa até chegarem a um recanto isolado, onde o contato com a natureza oferece a Rachel um alívio genuíno de suas incessantes preocupações. Agora, Ellie e sua esposa Rachel só precisavam aguardar aquele instante singular. Enquanto isso, Ellie aproveitava para mostrar a Rachel as maravilhas da natureza ao redor. Guiava-a por entre as árvores e cipós da floresta, apontava os crepúsculos que tingiam o céu de cores vibrantes, e juntos, eles plantavam uma oliveira que antes se encolhia em um vaso pequeno. Durante as noites serenas, os dois se debruçavam na janela, contemplando o crescimento acelerado do bebê na cápsula de visualização. Porém, aquele período de fascínio foi interrompido. Rachel percebeu que a cápsula, de repente, cessou seus sinais vitais. Alarmada, ela descobriu que a clínica havia desativado remotamente a energia da cápsula devido a uma suposta violação do contrato. Em pânico, insistiu para que Ellie a levasse de volta à cidade imediatamente para resolverem a questão. Contudo, Ellie tinha um plano diferente. Sugeriu que esperassem. Afinal, a cápsula ainda funcionaria autonomamente por mais 2 dias, e dentro desse prazo, seu filho deveria nascer. Ele acreditava que não deveriam sucumbir à pressão da clínica. Apostando na paciência e no tempo, Ellie estava certo. Na manhã seguinte, melodias suaves ecoaram da cápsula, marcando o início do processo de abertura. Era necessário inserir um código específico que não possuíam. Após várias tentativas frustradas com combinações aleatórias, Ellie decidiu quebrar o protocolo. Armado com uma chave de fenda, abriu a cápsula por conta própria e, com cuidado, retirou de lá um pequenino corpo. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente se você já tinha assistido este filme e o que está achando do resumo. Agora vamos continuar. Envolveu o recém-nascido em uma toalha, aliviado por ter superado aquela provação. Enquanto Ellie e o bebê adormeciam exaustos, Rachel agia. Ela empacotou as peças da cápsula e, montada em sua bicicleta, dirigiu-se à cidade mais próxima. Lá, despachou o pacote de volta para a metrópole e, ao retornar, deitou-se silenciosamente ao lado de sua nova família. Sob o manto estrelado, tomou a decisão mais significativa de sua vida. Permaneceriam ali, criando seu filho longe das garras da tecnologia e da civilização. Era o fechar de cortina para essa narrativa tocante.